Boa tarde, meu amado Brasil. Deus a bendice. Hoje começamos o programa número 48. Por a graça do Espírito Santo, do amor sobrenatural de Deus. Como todos os dias, lembro-lhe marcar o sininho da campainha preta, todos os programas, e subscrever-se e compartilhar. Cada programa é feito por o Espírito Santo. Isto foi um programa que o Espírito Santo usou a este servo inútil para levar a mensagem da interrelação que Deus quer soster com cada um de vocês. Uma interrelação honesta, sincera, uma interação direta, basada não na carne, não na emoção, basada estritamente na vontade do Pai, baixo sua revelação estricta, em seu convencimento do que é você e do que é Ele. E no convencimento do tipo de relação que Deus quer levar com você. Essa mesma revelação, basada no exemplo que deu seu Filho aqui na terra, que é o Evangelho, que é o verdadeiro Evangelho. O exemplo que Jesus, seu Filho, fez aqui na terra durante todos os anos de vida. O estilo de vida que iba em completa obediência, rendição e submissão à essência do que é Deus. E Deus hoje fala-nos de uma maneira preciosa, porque ontem falava-nos do equilíbrio entre a carne e o espírito. Esse equilíbrio onde Deus abre a porta espiritual, onde espiritualmente ensina-lhe a você quem é você na carne. Por que você é como você? Por que você peca? De onde vem o pecado em você? Como você generou esse pecado? Por que você generou esse pecado? Qual é sua situação atual baixo a revelação e no espírito do que é você? Hacia onde você vai com o estilo de vida que você está levando? Com o estilo de vida em completa desobediência e em completa rejeição da essência do que é Deus. Quando você é confrontado com essa realidade e com essa verdade, espiritualmente, porque Deus abre a porta espiritual e os cambios são feitos no coração espiritual, para que aí onde o homem não pode cambiar, faça impacto na carne. E hoje, precisamente, depois de ontem Deus falar em um equilíbrio que leva no verdadeiro equilíbrio entre o êxito e a paz, e falamos do êxito em termos completos de dar frutos, o êxito completo de crescimento espiritual, de crescimento a uns níveis que nada tem a ver com o mundo e com a carne, mas que impactam o mundo e a carne de uma maneira sobrenatural. Porque a essência de Deus em nós é sobrenatural. Deus não é conceito, Deus não é emoções, Deus não é o preconceito que você estabelece em sua mente
por seguir rituais, por seguir ensinanças completamente falidas. Deus é o que Deus está a falar hoje. A fé sincera que é justificada ante meus olhos. Deus está a te dizer hoje que esse convencimento que vem por Ele, que não é feito por rituais, que não é feito por tudo aquilo que você ha heredado na carne, embaixo emoções, é tudo completo diferente. Porque é o mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus que convence-lhe, que leva-lhe a você a entender sua condição real, sua condição humana, e leva-lo a descobrir quem é Deus verdadeiramente. Como é Deus? A essência de Deus em seu amor, a essência de Deus em sua religiosidade santífica, a essência de Deus em la religiosidade em justiça. Como é Deus? Quais são os fatos que identificam a Deus? É aí precisamente em essa revelação que Deus ensina-lhe a você, demonstra-lhe a você o mistério salvífico. Esse mistério que demonstrou aqui na terra. Qual é o Evangelho? Qual é o verdadeiro Evangelho? O Evangelho foi o que o seu Filho produz aqui na terra, em completa obediência, em um estilo de vida diferente ao que o mundo ensina, diferente ao que a religiosidade ensina. Um estilo de vida sincero. Por isto Deus fala, sua fé sincera é justificada ante meus olhos, porque quem é que abre a porta? É Deus. Quem convence-lhe? É Deus. Não são preconceitos, não só sua carne. Sua carne leva-lo ao mesmo nível daqueles que seguiram a carne, seguiram doutrinas e crucificaram o Filho de Deus, porque eram mais atados ao que eles pensavam na mente, que o que verdadeiramente era o exemplo de Deus através de seu Filho. Hoje está vivo. O Evangelho sigue estando vivo. Não ha cambiado. Com a única diferença que Deus garantiu, Deus garantiu a você que sua presença vai fazer que sua fé honesta e sincera seja justificada ante os olhos de Deus. E que é uma fé honesta e sincera? Bom, uma fé honesta e sincera é aquela fé que começa no convencimento direto do Espírito Santo a você. Se você lê 2 de Pedro, você vai entender. Lê a 2 de Pedro. Aí descreve completamente o que é uma fé sincera. E quem é que põe em você essa fé sincera. E para você receber essa fé sincera, tem que receber sinceramente o Espírito Santo. Se você não tem Espírito Santo, você tem uma fé carnal, emocional. E você vai ir direto ao buraco, não se preocupe. Porque Jesus disse, aqueles que dizem que vêm, porque dizem que vêm equivocados, vão a ficar cegos. Ponto. E quando Jesus habla da maneira que habla, foi confrontado por os mesmos apóstolos. Você está a falar muito duro, suas palavras são muito fortes. E que disse Jesus? Bom, se vocês querem ir-se também, váyanse. Porque o que vocês pensam não vai a cambiar o que é a essência de meu Pai. E aí precisamente é isto. Quando você é descoberto no Espírito quem é Deus, você trema.
Você sente medo, de verdade. Porque Deus não é jogo. Deus não são palavras emocionais. Deus são fé sincera. E qual é a fé sincera? Bom, a fé sincera começa com a revelação do Espírito Santo e no convencimento de quem é você no pecado, de quem é você na carne, de por que você peca, qual é a essência do seu pecado e quem ele é. Deus descobre a você quem ele é, como é o amor de Deus. Uma vez você é convencido, você é bautizado com o Espírito Santo. E quando é a presença do Espírito Santo em seu coração, Deus garantiza-se que você não vai ser mais carnal. Por quê? Porque você vai falar como Deus fala, pensar como Deus fala, agir como Deus age. Entende? E quando você sente isso no coração, você vai entender que se você antes se creia juiz, julgando a todo mundo, de uma ou outra maneira, você vai entender que tem que ficar calado e não falar de nadie. Ponto, porque não lhe toca a você. Porque Deus que está em seu coração está lhe a dizer o que tem que fazer. E você, em completa comunhão com o Espírito Santo, vai obedecer. Porque não é você em sua carne que lhe dicta como actuar a Deus. É Deus que lhe dicta como actuar a você. Agora entende você o que é uma fé sincera, justificada por Deus. E meu amigo, se a verdade não lhe gusta, prepare-se para o que você vai ver o dia do juízo. Se esta verdade que eu estou lhe dizer não lhe gusta, prepare-se para o que vai ver no dia do juízo. Vai ir enganado o dia do juízo. Eu sou salvo, porque eu creí emocionalmente em toda o que eu creia. Sim. Creia isso. Deus está nos dizer hoje, somente uma fé honesta e sincera é justificada ante meus olhos. E a carne pode ser uma fé honesta e sincera? Mentira, porque a carne é pecaminosa. Porque se você tem um Deus de emoções, você não tem o verdadeiro Deus. E digo-lhe eu sou o exemplo disto. Eu digo-lhe todos os dias, iba 6, 7 dias à igreja. Sei o que significa um ritual, sei o que significa uma dogma, uma doutrina, sei hasta onde pode lavar o cérebro. E é isso que quer o diabo, que você siga pensando que está correto, porque o diabo quer sua alma, o diabo não quer outra coisa. Ontem falava Deus de quanta gente se matou em seu nome, de quanto se roubou em seu nome. E todo foi no nome de Deus. Entende? Tem que ter o completo convencimento. E se você, porque é revelado por o Espírito Santo, não vê, não palpa os cambios em você, você tem que buscar de verdade essa fé sincera. Porque tem que haver cambios. Se não há cambios em você, meu amigo, você não tem a Deus. Você crê que tem a Deus. Por quê? Porque Deus é santo, meu amigo. Como é possível que você diga que tem a Deus em coração e você está falando malas palavras completamente todo dia? Isso não é conhecer a Deus. Isso não ter a Deus. E você estar criticando a um e a outro, falando por as costas. Isso é de Deus. E mentir? Não, meu amigo, não. Quando você é revelado espiritualmente quem é Deus, meu amigo, você vai tremer. Vai tremer quem é Deus.
Deus jamais pode ser diagramado e pensado por nós, se não é revelado por Espírito Santo, baixa a completa submissão e a completa fé em honestidade e obediência a Deus. Porque uma vez você é tocado, sobrenaturalmente é convencido, sobrenaturalmente nega-se a você mesmo. Olvide-se de Deus, de palavras. Deus não olha isso. Quando você entende, e falamos ontem disso, que significou o processo da salvação, que somente é revelado em espírito, alma e coração por Espírito Santo, e que significou o mistério da redenção de Deus, você vai dar-se conta quando você descobre a essência de Deus em seu coração. E vai dar-se conta que significou a redenção de seu filho em ele. Que significou isso? Por que foi isso? Para aplacar a ira de Deus. Ontem falávamos disso e Deus hoje volve outra vez a dizer: unicamente uma fé sincera é justificada ante meus olhos. Nada mais. Você pode pensar o que queira. Esse é o problema. Mas deixe-me dizer-lhe que solamente aqueles que dizem que têm o livre-albedrio não têm a Deus. Porque se você sinceramente se arrependeu e entregou sua vida a Deus, já você não tem livre-albedrio, nem como pensa, nem como fala, nem como age. Entende? Já você não pode deixar que a carne controle-lo. Digo, não pode não. É que se tem a Deus em seu coração, a carne não o controla, meu amigo. Isso é assim. Porque o Espírito Santo não deixa. Porque é santo. Porque é limpo. Porque é perfeito. Porque é honesto. Isso é a verdade. Assim de sencillo. E o mais importante disto é que é revelado por Espírito Santo. É belo, é sumamente precioso. Quando Deus mesmo em seu amor, quando deposita seu amor em você, você vai saber e vai entender que você já não é o mesmo, vai senti-lo. Vai sentir a carga da presença de Deus em seu coração. Não pode ser igual, porque é Deus. É Deus, é o Espírito Santo em seu coração. E se você não o tem, não o sente porque não o tem. Assim de sencillo, ponto. Não há outra. Porque quando você entende qual é a essência do Pai, você recebe. Você não fala como falava. Você não pensa como pensava. Você não age como achava, porque é o Espírito Santo que guia-lhe, que está a morar em você e está a fazer os câmbios diários. Deus trabalha 24/7, todo dia, em pequenas coisas que você dá-se conta. Não, eu não sou o mesmo. Isto não é possível. Por quê? Porque são câmbios sobrenaturais. Já você sente a necessidade de ter essa interação com Deus, não uma vez ao dia, de ter constantemente a interação com Deus. Não importa o que você faça durante o dia, você vai necessitar adorar a Deus em um Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai morar em você. É uma relação sobrenatural, é uma relação incrível, que somente aqueles que vivem-lo podem entender o que eu estou falando. E Deus disse-nos hoje: eu nem sequer deixo que tua carne não te pode convencer. Sou eu, Deus mesmo, que convenço-te. Sou eu, Deus mesmo, que ensino-te, que demonstro-te, que explico-te,
que hago sentir em você minha presença. Você vai sentir uma paz incrível. Se você não pode amar, ouça isto, se você não pode amar você mesmo, a outra pessoa como você mesmo, você não tem a Deus. É um amor carnal, é um amor feito por a carne, por interesse. Essa é a verdade. Eu amo-te se me das. Eu amo-te porque, por isto ou por aquilo. Não. Deus não te ama porque Deus te ama porque o amor de Deus é igual para você como para que está na calle. E quando você não entende isso, meu amigo, você não tem o Espírito Santo. Assim de sencillo. E digo-lhe responsavelmente como Cristo me salvou na cruz do Calvário. Porque é o que estou a sentir no Espírito. É o que está a falar o Espírito Santo. Se você não sente isso, vaya de joelhos. Pida a Deus que o Espírito Santo derrame-se sobre você. Lembre-se que Deus vem a salvar. Deus não vem a condenar. Mas Deus é claro, justo e sumamente rigoroso. Assim como é rigoroso em seu amor, que você vê o sem limite do que é o amor de Deus, quando você tem o Espírito Santo no coração, você se lhe é revelado o rigoroso que é Deus com o pecado. O rigoroso que é Deus com o pecado. E você entende-lo porque você é revelado espiritualmente. Os cambios que Deus faz em seu coração ficam gravados em sua alma, espírito e coração. Já de fato, o corpo, a carne, não vai actuar de acordo com a carne. Por quê? Porque os cambios em essência do Espírito Santo que moram em você é baixo a completa agir de Deus em você. Ponto. Porque Deus detesta o pecado. Você crê que Deus permite que você siga pecando se tem a Deus? Não. Porque a essência de Deus em seu coração não permite isso. É impossível. Se você aceita-lo de verdade. Se você tem de verdade o Espírito Santo. Essa é a realidade. Não há outra, meu amigo. Porque não pode haver outra. Porque essa é a essência de Deus. E eu invito que você faça a prova. Vai a Deus de coração. Busque confirmação no Espírito Santo. Convença-se. Deixe-se convencer por Espírito Santo. E você vai começar a entender o que significa ter a presença de Deus em seu coração. Entende? E você tem que ir agindo de acordo à vontade do Pai. Porque o Pai vai trabalhando pouco a pouco, mas vai fazendo cambios palpáveis, desfrutáveis. Você vai desfrutar a paz que sente, que já nada quita essa paz. Você vai desfrutar a essência de viver no amor de Deus. Porque você vai dar o amor de Deus primeiro a você, um amor que você não tinha dentro de você. Nunca. Nunca. Que você nunca experimentou esse tipo de amor. Mas quando recebe a essência do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, é algo sobrenatural, irmãos. É um processo, claro que é um processo, porque Deus vai quitar de você tudo aquilo que faz-lo pecar. Deus vai limpar completamente esse coração
atado a todas umas situações hereditadas por situações da vida que fazem-lo pecar, que fazem-lo pensar mal. Há situações, e eu vou lhe pôr um exemplo. Se você é confrontado com algo do passado e sua reação é completamente em contra de Deus, você não tem a Deus. Entende? Por quê? Porque se você tem a Deus em seu coração, Deus tira-lhe tudo aquilo que você arrastra do passado, para que precisamente possa caminhar com um coração limpo, completo. Já entende? E assim somos confrontados em muitas situações na nova vida, onde cada uma dessas situações em Deus é para crescimento. Deus permite, porque uma vez você entrega-lhe em um pacto, do novo pacto da aceitação de Cristo como seu único Deus, como sua rocha, o Espírito Santo trabalha a Trindade em você, Deus Pai, Deus Filho e Deus Santo Espírito Santo. Seu coração é entregado a Cristo para justificá-lo, porque o processo de redenção é constante. Quando você diz caímos em um processo de crescimento, é caídas de quê? De medo, de falta de fé, de falta de ter dúvidas, mas não é recair no pecado que você era antes. Por quê? Porque ao ter o Espírito Santo em você, você não volta a pecar. Assim de sencillo, meu amigo. Ok? Porque ter o Espírito de Deus, e Deus disse-lhe na Bíblia, de uma fonte não pode sair água doce e água salada. O que quer dizer Deus com isso? Se você verdadeiramente me tem a mim, você tem que ser santo, porque eu sou santo, e porque eu em seu coração, o que produzo em você é santidade. Não produzo outra coisa. Não há tal coisa como que eu divido um coração com você. Não. Eu tomo seu coração de verdade por completo. E como eu tomo seu coração, você experimenta cambios porque o experimenta. Se não, não se equivoque. Não se equivoque. Porque vai levar-se uma surpresa muito grande. E o pior da equação é que se você pode ser cambiado aqui por o Espírito Santo, você vai ter oportunidades de ser cambiado, de produzir, porque Deus não lhe criou para você ter uma fé emocional. Isso é falso. Deus não lhe criou a você para você pecar. Isso é falso. Porque quando você conhece a essência do Espírito Santo, do que é Deus, você não vai pecar. É que não vai pecar. Se peca, é porque não tem a Deus e não teme de Deus. Porque os preconceitos humanos, o que dizem é, Deus tem uma bondade e uma misericórdia muito grande. É verdade. Mas você se arrepentiu. Você cambiou. Honestamente. E hoje o Espírito Santo está a dizer claramente: uma fé sincera e honesta é a única justificada ante os olhos de Deus. Mais claro de aí não pode ser, meu amigo. Mais claro de aí não pode ser. Porque o que é Deus é todo
o que vai em contra do que é a essência da carne, a essência do mundo. Deus é tudo isso em contra. Tudo. Se você tem a Deus, você atua com domínio próprio. Se você tem a Deus, você fala as palavras do Espírito Santo, da forma do Espírito Santo, a maneira do Espírito Santo. Se você tem a Deus, você não tem soberbia nem orgulho em seu coração. Você tem humildade, honestidade. Se você tem a Deus, você não mente. Você fala a verdade, aun quando a verdade pode ir em contra do que representa este mundo, que é pura mentira. Se você tem a Deus, você quer compartilhar o amor de Deus com outros. Você ama a outros como se ama a você mesmo. Literalmente. Porque o amor de Deus, falamos ontem, não está predestinado, não está preconcebido, é um amor igual em toda sua essência de amor. O mesmo amor que você tem por você em todos os aspectos da vida é o mesmo amor que você vai ter por aquele que está na calle. O mesmo, não diferente. Em Deus não há tal preconceito. Não existe isso. Em Deus, sua essência é completa. Não é dividida. Em Deus, o amor sobrenatural de Deus é uma essência pura, sincera, honesta, em todos os níveis que você possa pensar. De fato, o ter o Espírito Santo vai sacá-lo a você pouco a pouco da carne e viver por Espírito, por fé. Dizer eu tenho fé não é querer ver, eu creio quando veja. Isso não é ter fé, meu amigo. Isso não é ter fé, para nada. Ter fé é crer em o Deus que você serve e ter uma relação em completa revelação com Ele. Isso é ter fé. Isso é viver em uma fé sincera com Deus. E você sabe por que é mais fácil ter uma fé doce, uma fé chocolatosa, Nutella? Porque é uma fé que não existe. Essa fé do homem é uma fé que não exige. Essa é a fé que eu he pensado e me he declamado. Pero isso não é conhecer a Deus. Porque se você conhece a Deus, você tem que negar-se a você mesmo. E se você não é capaz de negar-se, você não tem a Deus. E negar é em tudo. Não é o que você convém ou não convém. É em tudo. Em tudo. Nas pequenas, medianas e grandes coisas. É negar-se a você mesmo. E somente, meu amigo, minha amiga, a revelação e o convencimento e bautizo do Espírito Santo é que pode fazer os cambios. Você não vai fazê-lo na carne. Não. Jamais. Nunca. Porque a carne não é perfeita. A carne é pecadora. E por tal sentido, e com a lógica 001, a carne não pode cambiar a carne. Entendeu? Somente o Espírito de Deus pode cambiar o pecado da carne. E para somente o Espírito de Deus fazer os cambios, você tem que ter, como disse Jesus aqui, uma fé sincera e honesta. É o único que é justificado ante os olhos de Deus. Mais claro de aí, amigo, não fica. Como falamos todos os dias, somente é o convencimento no Espírito Santo. Minha recomendação, meu irmão, minha irmã, é que você valha de joelhos
e verdadeiramente busque a presença do Espírito Santo em você, Deus vai dar-lhe, Deus vai pôr, Deus vai fazer. Porque a essência de Deus em você é querer salvar-lhe. Deus quer salvar-lhe. Mas Deus não dá salvações incompletas. A essência de Deus é pureza, benignidade, domínio próprio, justiça, amor, paz, verdade. Esses são os frutos do Espírito Santo. Em Deus não há metade pecado e metade frutos. Não existe isso. O que Deus é completo, porque Deus é perfeito. A essência de Deus é perfeita. E somente é Deus que pode convencê-lo e revelar-lhe. Nada mais pode revelar-lhe. Aqui eu tenho um livro que fala muito claro o poder do Espírito Santo. E aqui diz muito claro que somente o Espírito Santo que leva-te à verdade. Quem é o Espírito Santo? É Deus mesmo. Você não tem nada que fazer. E esse é um dos erros mais grandes da carne. Que você pensa que por você fazer, você vai tratar de ganhar o que Cristo já fez por você na cruz. Isso se chama aqui, o Espírito Santo, separação da essência do que eu sou de você. Você o que tem que fazer é receber o Espírito Santo no coração, deixar que o Espírito Santo revele-lhe, porque o sacrifício de Deus não pode ser ganhado por suas obras. Isso é mentira. Entende isso? Que o Filho de Deus fez por você na cruz, nada do que você faça vai ganhar isso. O único que você tem que fazer é fé e obediência. E isso só dá o Espírito Santo. Entende? Se você recebe o Espírito Santo, recebe revelação, recebe esta fé sincera e honesta, é isso único. Porque já o sacrifício foi feito por você, é na cruz do Calvário. Já foi feito. Já o pago foi feito. Nada do que você faça carnalmente. Porque Deus disse, não descuides a essência de coração, que é a essência da vida. Por quê? Porque é de coração, meu amigo. Não é de carne. É de coração. Entende? Uma vez mais, Deus fala-nos sobre a honestidade na fé. E sabe por que está falando de honestidade? Porque o tempo está chegando. Volvo a repetir os números. 3/4 partes da população mundial vão a ser destruídas. Por quê? Por esses mesmos preconceitos feitos por o homem, que o homem fez a um Deus que eles entendem que é o Deus. E Deus é todo o contrário ao que o homem tem, porque o homem não foi feito para entender a Deus, para diagramar a Deus. O homem foi feito para obedecer a Deus, rendir-se a Deus e glorificar a Deus com frutos dados por Espírito Santo. Agora você entende? E isto não é questão de discutir, meu amigo. Lembre-se que a salvação é individual. Eu não vou discutir com nadie nunca. O que queira crer, o que crea, que siga. A salvação é individual. Já veremos.
Já veremos. Já veremos. Busque a revelação do Espírito Santo e já vai ver. O que eu estou por é porque eu sinto o Espírito Santo descer no coração. E o que eu estou a dizer está tudo justificado aqui, biblicamente. Se você lê a Bíblia de uma forma que não entenda-la, pide ao Espírito Santo, recíba-lo e o Espírito Santo vai revelar-lhe. A Bíblia não é um conto de história. A Bíblia são revelações diretas de Deus que somente podem ser reveladas por Espírito Santo. Outras coisas você vai ler de uma vez, outra vez e não vai entender. Entende? Entende porque a essência do Espírito Santo é o que faz o verdadeiro convencimento em você. Entende isso? Que não é o que você heredou, você creu, você entendia, você aprendeu. Nada disso. O único que tem a verdade é Deus. E se você não tem a Deus em seu coração, você não tem a verdade. Assim de sencillo. Eu sou o caminho, a verdade. Nada vem a mim senão através de meu filho. Se você não aceitou a Jesus como seu Criador, como seu Salvador, seu Redentor, Filho do Criador, não há nada que fazer. E deixe-me dizer-lhe muito claro isso. Igual que Deus odia o que você tenha e faça fornicação, adorando coisas materiais, mais que a Deus, Deus também odia que você queira mais a sua esposa, a seu esposo, a seus filhos que a Deus. Deus odia que você tenha outro tipo de adoração que não seja Deus. Deus não compartilha sua majestade e sua grandeza. Demonstrou-lo com seu povo. Deus demonstrou-lo com seu povo. Okay? Por algo ele mandou a seu filho. Ele não mandou a nadie mais. Entenda isso. Para que não se equivoque. Como todos os dias, o Espírito Santo disse-te hoje: busca-me mientras eu posso ser achado. Não porque eu me vou, senão porque posso chamar-te esta noite. E se você não tem as contas claras, e claras significa arrependimento de coração, porque acorda-te que eu conheço o teu coração, tuas intenções, e se não te arrepentes de verdade, vais direto ao inferno. Vou repetir, vais direto ao inferno. Você foi advertido uma vez mais. Meu amigo, de novo, a pelota está em vossa cancha. É você que tem que buscar a salvação. Busque-la, porque Deus está a te oferecer hoje. Deus te bendice.